Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos ajude a desenvolvermos um pouquinho mais a nossa vida espiritual, crescer aquilo que nós precisamos de crescer. Na carta aos Hebreus, nós encontramos o desejo do escritor de Paulo que eles crescessem, se desenvolvessem no conhecimento da verdade que é Cristo, que é Jesus Cristo. Ele falando sobre o papel do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. E muitos ainda não compreendiam o que realmente é Jesus Cristo. E às vezes fica só na rasura e quando alguma coisa vem, eles não sabem, quando não tem esse desenvolvimento, que aquilo fica limitado na fé. Mas Paulo estava chamando-os, exortando-os para que eles crescessem no conhecimento, desenvolvessem na fé cristã. Em Hebreus 5 ele nos traz: assim também Cristo não só se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse. Compreensão do verso 5. Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Veja que não foi ele que exigiu que o tratasse e o recebesse como sumo sacerdote, mas foi aquele que o enviou. Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer. Olha a singeleza, a humildade, a simplicidade de Jesus Cristo. Ele não tomou para si algo além daquilo que o Pai fez ele ser. Portanto, ele ficava plenamente escondido atrás da palavra, das Escrituras. Ele poderia tomar o poder político, militar, mas ele era tão simples, singelo, e fazia então de acordo com a vontade de Deus e para fazer exatamente somente aquilo que ele foi enviado a fazer, sendo que ele tinha condição de fazer. Por isso está escrito desta forma: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Então ele não tomou uma honra para si, dele próprio. Ele deixou que aquele que lhe enviou fizesse isto. Aí eu complemento o restante do versículo. Mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. E como diz em outro lugar, agora o verso 6, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então, foi Jesus que se fez a si mesmo alguma coisa? Ser? Ele apontava: as obras que faço não sou eu, as palavras que vos digo não são minhas,
O evangelho que vos anuncio não é meu. Eu só faço aquilo que o Pai me mostra para fazer. Tudo aquilo que o Pai me mostra, eu faço igual. Olha o cuidado que quem fala deve ter. Falar segundo as Escrituras. Falar igual às Escrituras. Porque Jesus tinha esse cuidado. Porque quando a pessoa fala de si mesmo e cria coisas de si mesmo, ele está glorificando a si mesmo. Então, qual que é o exemplo maior que temos? Jesus e depois os apóstolos. Eles falavam aquilo que Deus colocava em seus corações. Portanto, Jesus teve o cuidado de enviá-los ao cenáculo antes que eles fossem pregadores. E qual o motivo, meus irmãos, minhas irmãs? O motivo é para que eles não inventassem coisas das suas próprias ideias, mas para que o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus estivesse agora neles a tal ponto que os dirigisse a falarem somente aquilo que Jesus tinha falado. Portanto, aqueles que achavam que podia mais um pouquinho, eles estavam errados. O qual, falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que o podiam livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então veja, eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos e num instante, em segundos, Jesus disse quando eles iriam prendê-lo. E quantos segundos demoraria para que esses inimigos, esses algozes, fossem expulsos ou mesmo extirpados, desaparecessem da terra? Quantos segundos precisaria? Mas ele, reconhecendo a sua condição, a sua posição, o seu dever, a sua missão, pensando justamente em nós, se entregou livremente para passar pelo martírio. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ao invés de estar revoltado com o aprendizado, ao invés de se revoltar com o ensino correto, ao invés de se revoltar porque alguém diz coisas contrárias ao que os homens diziam e dizem até hoje, ele sofreu, então ele aprendeu a obediência. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meu irmão, minha irmã, a sua obediência à palavra, ela é acima de qualquer homem, de qualquer pastor, de qualquer líder, de qualquer coisa aqui. A nossa obediência é que nos coloca na condição de sermos salvos. Então veja isto. Ele foi aperfeiçoado através da obediência, através daquilo que sofreu, ele aprendeu. E ele, tendo sido aperfeiçoado, então veio a ser
o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, por que você tem que viver submisso a ensinos anti-escriturísticos, pregadores emocionais, mas que pregam fora da palavra, trazem doutrinas diabólicas, mentirosas? Peça a Deus para que seus olhos se abram para conhecer a verdade, não seja estúpido, ignorante. Porque quantas vezes a gente já ouviu isso de pessoas? Meu bisavô era dessa igreja, meu avô, minha avó, minha mãe, meu tio, meu isso, meu aquilo. Você é um ser humano, um agente moral livre, cada um tem a sua responsabilidade. Seu pai não te salva, sua mãe não te salva, seu avô, bisavô, profeta nenhum te salva. Mas quem não aceitar a mensagem do sétimo, que sétimo anjo que para nós, isso aí é uma loucura. Não existe isso. Fulano é o sétimo anjo, fulano é o mensageiro da era. Isso não existe, era também. Obediência a Cristo é que te coloca na vida. Fora disto, nada mais. É Ele que morreu, é Ele que ressuscitou, é Ele que pagou o preço. Então, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aí então entra Paulo para nos corrigir. Ele estava falando acerca de Cristo. Agora veja bem, verso 11 a seguir. A esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Não negligencie o aprendizado, o conhecimento, não negligencie o entendimento, não seja tardio em ouvir, seja tardio em falar, porque a gente aprende todos os dias que quando a gente fala, a gente está sujeito ao erro muito mais do que ouvir. Porque quem muito fala, muito erra, não diz assim o Provérbios? E isso é verdade. Por isso Tiago nos diz, sede vós tardios em falar e prontos a ouvir. Mas veja-se, tardios em ouvir, com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os principais elementares dos oráculos de Deus. Guarda sábado, guarda domingo, dia tal, dia tal, dia tal. Nós temos que estar acima de datas. Então nós vimos a questão de datas. A Bíblia é cheia de pessoas que se envolvem e pessoas e pregadores. É isto que as pessoas estão envolvidas. Necessitais que vos torne a ensinar os principais elementares dos oráculos de Deus, como orar, se eu vou orar assim, se eu vou orar daquele jeito, se eu oro assim, se eu oro aquilo, se eu como isso, se eu não como, se eu vou, se eu não vou. Mas quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. Então, qual que é o princípio elementar da conduta moral, ética do cristianismo? É receber, em primeiro lugar, o Espírito Santo, porque Ele te guiará. Ele te colocará na posição que você deve estar, que tipo de roupa vestir, que tipo de palavras falar. Não um homem vigiando que roupa que você veste, ou mesmo mulheres com aquelas aparências de santidade, mas com a língua felina, maligna, destruidora, mas não pode nem fazer uma roupa bonita. Parece que veste roupa de saco.
dizendo que aquilo é santidade, mas não é aquilo que é a santidade. O que leva você a ter a verdadeira santidade que agrada a Deus é ser obediente à palavra e receber o Espírito Santo, porque ele te guia na verdade. Do contrário, você vai ser simplesmente teleguiada por líderes religiosos. E líderes religiosos também hoje que são contrários à obediência à palavra, viu? Que tem aqueles que são os legalistas, né? Que vigia tudo das irmãs. Os irmãos podem pintar a borda, os pastores podem ser adultos, mentirosos, enganosos, fanáticos, idólatras ao dinheiro, gananciosos. Esses aí são pastores intocáveis, ninguém pode falar nada. E tem aqueles também que são de qualquer jeito, tá bom. Por isso você tem que ter este conhecimento da palavra. Porque senão você vai ficar todo dia aí, coma isso, não coma, é proibido, não beba refrigerante, não beba coca, não beba aquilo, não coma isso, não coma carne de porco. É sistema religioso humano. Então o nosso tempo termina, nós nem começamos ainda direito a introdução sobre esta coisa tão maravilhosa que é o crescimento, o desenvolvimento espiritual de cada um. Mas a gente vai continuar com fé em Deus. Então, só concluindo o verso 13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Que escritura, né? Deus abençoe e até a nossa próxima programação.